Olá, aqui é a professora Vânia Sara e nós vamos estudar um pouco de geometria. Geometria significa geo é de terra, metria medir. Medir terra, mas a geometria ela vai muito além disso, de medir terra. No antigo Egito, a geometria já era amplamente utilizada pelos agrimensores na medição de terrenos, enquanto os construtores recorriam a ela para fazer edificações. As famosas pirâmides do Egito são exemplos de construções em que o uso da geometria foi muito aplicado. Os egípcios ganharam tanto reconhecimento com a aplicação da geometria que os gregos buscaram no Egito novas aplicações para ela. Foi por volta de 600 anos antes de Cristo que os matemáticos gregos começaram a sistematizar os conhecimentos geométricos que foram adquirindo, fazendo com que a geometria deixasse de ser puramente experimental. Não haviam registros de tudo isso, né? De como fazer as medições e tal. E daí vem Euclides, que é um grego, um matemático grego, que por volta do ano 300 a.C., ele começou a sistematizar todo esse conhecimento. E para vocês verem o tanto que é importante, até hoje a gente estuda esse material de Euclides, tá? Que ele organizou. Olha só que interessante, nós vamos para um aplicativo, né, um software chamado Google Earth, tá? O Google Earth, ele é muito legal no sentido de que nós podemos conhecer o planeta Terra por ele. É possível instalar ele no celular também, tá? No computador ou no celular. No meu está instalado o Google Earth Pro. Então eu quero mostrar para vocês algumas coisas interessantes. Vamos conhecer as pirâmides de Gizé, lá do Egito, né? Vamos ver ao vivo como que é essas pirâmides. Ao vivo, mais ou menos, né? A gente vai tentar ver o melhor delas, não só em foto, né? Essa daqui é uma vista do alto das pirâmides, né? Pirâmide de Quéops, pirâmide de Gizé, Kefre e Miquerinos, né? Aqui tem mais algumas pirâmides aqui. As professoras de história vão saber melhor do que eu. Mas o que é interessante aqui é que a gente consegue ver algumas fotos, tá? No aplicativo. E olha como que é interessante isso daqui, ó. Vendo do alto, nós podemos observar o tanto, como que é a base dessas pirâmides. Tá vendo que é uma base quadrada? É legal, né? Olha, todas essas pirâmides têm uma base quadrada, uma maior que a outra, né? Vamos colocar aqui, dá pra gente visualizar essas pirâmides daqui, ó. Quer ver? Vou jogar lá, pra gente tentar visualizar elas mais ou menos. Aqui são fotos reais, né? Fotos que a gente chama em 3 dimensões. É como se nós estivéssemos lá. Olha que interessante. E a gente pode ir para frente, voltar, olha só. Fica no meio do deserto, né? Elas já estão desgastadas pelo tempo. E essa é uma construção muito antiga. Vamos ver umas construções mais atuais? Por exemplo, o Pentágono dos Estados Unidos, é onde fica a parte de segurança dos Estados Unidos. Olha que interessante essa construção. O pentágono, vocês já estudaram algumas figuras geométricas. Pentágono é uma figura que tem 5 lados, né? E tudo isso daqui são prédios, tá? Aqui tem restaurante, tá? Aqui tem bar, aqui tem os centros de estudo. Então, olha só, são todos prédios, tá? Do governo dos Estados Unidos e dentro desse, no formato de pentágono, inclusive a praça deles. Vamos ver mais uma construção interessante, a Torre Eiffel, que fica na França, nos Estados Unidos. Fica na França, na Europa. Falei Estados Unidos, estou repetindo. Essa daqui, vocês já devem ter ouvido falar da Torre Eiffel. Olha que interessante. Ela tem curvas, né? Vamos ver ela aqui, ó.
Também tem uma base aqui quadrada, mas ela tem algumas curvas, olha só que interessante. E toda a estrutura dela é composta por triângulos, né? Quadrados, triângulos que se reforçam para sustentar essa torre. Olha só que legal, tá vendo? E ela tem, vamos tentar fazer uma medição para a gente saber mais ou menos quanto que ela tem de altura. Vou usar essa régua aqui, ó. Vamos ver, daqui até aqui, mais ou menos 1.128 metros. Lógico que essa é uma medição, né? Mais ou menos, mas é interessante, certo? Outra coisa legal de ver, vamos para o Cristo Redentor. Eu já tinha salvo alguns. Cristo Redentor. Para a gente ver como que é a base. O Cristo Redentor fica lá no Rio de Janeiro, né? Fica aqui no Brasil, vamos chegar mais perto. Olha só que interessante. A base para sustentar o Cristo Redentor, ela já tem outro formato, já não é quadrada, né? E tem uma altura também bem alta. A gente também a gente consegue visualizar daqui de baixo. Vamos ver? Ops. Ih, tô bem baixo, ó. Olha lá. A gente consegue visualizar. Tá vendo? Que legal. Além dessa, tem as construções do Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer. Vamos colocar museu. Uma obra bem importante que o Oscar Niemeyer Congresso Nacional. Praça dos Três Poderes do Congresso Nacional. Brasília foi praticamente projetada por ele, né? É um grande arquiteto, engenheiro nosso, brasileiro, e ele criou algumas das construções mais interessantes, né? Olha só, cheio de curvas, tá? Também tem o Museu Oscar Niemeyer. Vamos ver se a gente consegue visualizar. Olha só que interessante esse museu. Ele sempre foi muito revolucionário, uma arquitetura muito moderna. Tá vendo? Pra gente entrar nesse museu, o museu fica aqui dentro, ó, nesse alto aqui. É uma arquitetura cheia de curvas, cheia de coisas diferentes. Então, por isso que foi muito importante, não só para o Brasil como engenheiro, mas para o mundo inteiro, tá? Então, a geometria, ela está presente em grande parte da nossa vida. E vamos ver a forma geométrica de um lugar que vocês já conhecem. Vamos para Campo Mourão, no Paraná. Alguém conhece Campo Mourão, Paraná, Brasil? Vamos lá. Vamos ver nossa cidade do alto. Olha que interessante, como que ela é e como que ela é construída, né? Algumas coisas aqui, ó, algumas construções. Olha só os formatos da nossa praça, né? Estamos vendo, olha aqui, no pátio, né? Que forma que tem esse pátio? Que forma que tem aqui as praças? Olha o coreto da praça, né? Vamos aproximar. E descendo a praça, quem que a gente tem aqui? Quem reconhece? Eu já coloquei até um pin, né? Olha aqui o nosso colégio. Aqui aqui é o refeitório. Aqui é a rampa, né? Que agora está coberta, o campinho de futebol, o estádio. E aqui, ó, a parte da secretaria. E aqui são as salas de aula, certo? Então, se a gente colocar um bonequinho aqui, a gente vai estar de frente pro colégio. Vamos ver. Matar um pouco da saudade. Muito bem. Note, olha, tudo tem geometria. Olha
o topo aqui, ó. Por que será que é triangular, né? Por que isso daqui é retangular? Por que são esses formatos, né? Será que o engenheiro escolhe isso de qualquer forma? Ah, porque é legal, porque é bonito. Por que não é redondo? Por que não é circular? Por que a lata de ervilha ela é arredondada? Agora vem plástico, né? Por quê? Por que dessas coisas? Como quem escolhe isso, né? São coisas para a gente pensar da geometria. E é isso que nós vamos fazer e vamos para o próximo vídeo.